I live in a weird space. I'm proud of who I am, but I'm not proud of everything I'm about. I have thoughts, I have opinions, I have ideas, I have instincts that I think are wrong. But I have them. They're mine. They're real. Yeah. And I won't pretend I don't have them. Yeah. But that doesn't mean I'm proud of them. I don't know. I don't know how other people feel. I don't know if a person has to deny what they are or embrace it fully. And so I had to admit, this is who I am, and it's ugly. But let me show you the beauty too. Let me show you the redemptive side. Esse é Lyndon McCloud, e como você já deve imaginar, não houve redenção, apenas declínio. Escritor e com 3 obras já publicadas, o personagem principal de sua história era ele mesmo. Mergulhado em misoginia, conspiracionismo e muito rancor, o protagonista do livro, escrito por Lyndon, realizou um massacre enquanto gritava que os mais fracos deveriam morrer. Entre participações em podcasts e publicações em redes sociais, o comportamento desse homem ficaria cada vez mais agressivo. Mas o caso ficaria realmente terrível quando o protagonista de sua história deixasse as páginas daquele livro e passasse para a vida real. Lyndon James McCloud nasceu no dia 7 de janeiro de 1974, nos Estados Unidos. Seus pais eram militares e, por conta disso, o garoto passou da infância à adolescência mudando-se constantemente. Morando em diferentes partes dos Estados Unidos, Lyndon enfrentou dificuldades em criar fortes amizades, uma vez que era sempre o garoto novo. Porém, isso não o impediu de ter uma vida saudável e, ao que tudo indica, sua passagem pela escola aconteceu sem eventos traumáticos. Ele finalizou o ensino médio em Ohio e mudou-se para o Texas em seguida. Em seus 20 anos de idade, Lyndon deu início a um relacionamento com uma garota. Esse namoro durou pouco tempo, com essa mulher trocando Lyndon por outro homem. Ele passou por um momento mais depressivo, porém conseguiu se recuperar. Nessa época, Lyndon fazia parte de uma espécie de culto, ou grupo, cujo slogan era algo como "Pare de reclamar e comece uma revolução". Uma frase que parece ter se instalado na mente de Lyndon e que voltaria a aparecer em suas obras no futuro. Com o passar do tempo, ele encontrou outros hobbies. Entre motos, a vida ao ar livre e músicas de rock, Lyndon também era apaixonado por tatuagens e armas de fogo. Certa vez, ele se envolveu em um acidente de trânsito e teve de ficar hospitalizado por algumas semanas. Como consequência, ele ficou dependente de opioides, carregando o abuso dessa substância para além do tratamento. Apesar de ter sofrido ferimentos no pescoço, ele conseguiu se recuperar. Em 2004, Lyndon mudou-se novamente, chegando a Denver, no Colorado. Ele conseguiu um emprego na indústria de cannabis medicinal em North Holly Street. Nessa empresa, Lyndon foi capaz de acumular um grande capital usado para sustentar seus hobbies. Ele permaneceu nessa indústria até 2013, quando foi demitido após ameaçar outro funcionário com uma arma de fogo. Essa foi a primeira vez que ele agiu de forma violenta, e talvez já fosse um sinal de que ele não tinha o controle necessário para manusear uma arma de fogo. Nessa época, a mudança em sua imagem já era notável. Ostentando uma aparência muito mais agressiva, ele já construía pensamentos nocivos em sua cabeça, e viriam a público em breve, ainda que em forma de ficção. Em certa ocasião, Lyndon conheceu um homem de nome Jeremy Costello. Ele era um tatuador profissional e já tinha prestado seus serviços para Lyndon mais de uma vez. Ambos eram apaixonados por tatuagens, entretanto, apenas um deles era habilidoso o suficiente para fazê-las. Confundindo paixão com o trabalho, Lyndon convenceu Jeremy de que abririam uma empresa juntos nesse ramo. Ele entrou com o dinheiro e o tatuador com a habilidade. Lyndon não tinha nenhuma experiência nesse ramo e aprendeu da pior forma que o amor pela tatuagem não faria dele o melhor empresário do ramo. Ele jogou todo o dinheiro que tinha naquele sonho, que infelizmente era pesado demais para que Jeremy carregasse sozinho. E para piorar, Lyndon tinha uma péssima fama como líder. Em seu último emprego, onde chegou ao cargo de gerência e foi removido após a ameaça, ele foi descrito como alguém agressivo, sem empatia e que agia de forma inapropriada com as mulheres que lá trabalhavam. Segundo esses funcionários, ele era bastante misógino
repetindo várias vezes que a opinião de seus colegas não importava e que elas não serviam para nada. O comportamento agressivo e barulhento desse homem fez com que a maioria das pessoas ao seu redor o odiassem. De alguma forma, ele ainda conseguiu sair com diferentes mulheres, mas nenhum desses relacionamentos evoluiu. Lyndon era péssimo com finanças e não fazia ideia de como administrar e promover aquele estúdio de tatuagens. Em 2015, essa empresa foi à falência. Lyndon depositou toda a culpa em Jeremy, encerrando aquela parceria com bastante atrito. Isso obviamente afetou a amizade entre os dois, que já não parecia existir mais. So I had a very successful business. I was an entrepreneur from about the age of 33. I was ruined financially. I went from making maybe 25, 30 grand a month in cash to zero, all in an instant. And so I had to sell all my assets, including my home. I mean, I was really in a bad spot. My friends just burned me. My girl just burned me. Like, my own family burned me. I mean, the details are Byzantine. They're really, really shocking. And it shocked me. And so I went to a very dark place. And I had all kinds of ideas of what I was going to do in order to make this right. Esse é um retrato muito diferente do esperado, segundo o relato das pessoas que trabalharam com Lyndon no passado. E esse contraste de comportamento poderá ser observado outras vezes em sua história. Essa gravação é parte de um podcast no qual Lyndon foi convidado. Apesar de dizer que todos o tinham abandonado, ele não parece particularmente interessado em listar os motivos. Para quem não o conhecia, era fácil criar empatia por ele. Lyndon acreditava ser o herói injustiçado de sua própria história, quando na verdade ele estava se transformando no vilão da história de outras pessoas. Sem muito dinheiro, Lyndon adquiriu um container, transformando-o em residência. Ele agora morava em uma montanha, ainda próximo de Denver, e foi para lá que ele levou seus veículos e móveis. Mentalmente, ele já estava isolado da sociedade, dizendo que todos o tinham abandonado. Mudar-se para aquele local foi apenas um reflexo disso, motivado também por seu declínio financeiro. Em suas redes sociais, ele parecia animado com sua mudança, mas ainda é possível perceber um pouco de ressentimento em suas frases. E ainda que aquela publicação tratasse de sua nova adaptação e casa, Lyndon insere comentários sobre não ter espaço para armazenar mais itens. Segundo ele, esses espaços são um código que dizem que uma mulher mora naquele local e precisaria desses espaços para guardar coisas das quais ninguém precisa. Ele termina dizendo que a casa dele tem livros, armas e carne. Esse comentário mostra que, mesmo investido em seu novo projeto, Lyndon sentia a necessidade de dar sua opinião sobre mulheres. Ele abertamente as odiava e as provocaria em cada oportunidade que tivesse. Vivendo nas montanhas, completamente isolado e sem amigos, ele começou a dedicar o seu tempo para escrever. Usando o nome Roman McClay, ele foi o autor da obra Ascension, dividida em 3 livros. Colocando a si mesmo como protagonista, inclusive com seu nome real, esses livros parecem ter o objetivo de massagear seu próprio ego. A publicação foi feita por ele mesmo, visto que nenhuma editora se demonstrou interessada na história. Esses livros estavam à venda na Amazon, mas foram removidos 2 dias após a tragédia. Com uma linha de raciocínio um tanto atrapalhada e com muitos erros de gramática, o protagonista parecia ser algum tipo de vingador. Ele basicamente contava a história de Lyndon, de sua infância até o fim da empresa de tatuagem, obviamente colocando a si mesmo como vítima injustiçada, e que terminava por realizar um massacre assassinando 46 pessoas ao longo de 6 meses. Além de conter ameaças a pessoas reais, como seu ex-amigo Jeremy, os livros também matavam outras pessoas, como Ben Shapiro e Sam Harris. Aquilo era mais um diário perturbado, escondendo-se atrás da palavra ficção, do que qualquer outra coisa. E isolado em sua montanha, Lyndon assistiu enquanto a fantasia se misturava com a realidade um pouco mais a cada dia. Em sua história, ele descreve o protagonista como o Sigma Supremo, dotado de alta moralidade e cultura, que infelizmente teria nascido em uma família medíocre. E apenas para fins de contexto, Sigma seria a definição para um homem confiante, reservado e que demonstra pouca ou nenhuma emoção, com características geralmente atribuídas ao que ficou conhecido como homem alfa,
O Sigma também é comparado ao lobo solitário, como se fosse uma versão introvertida e mais perigosa do Alpha. Ainda em seus livros, por ser esse homem supremo, Lyndon foi escolhido por uma inteligência artificial que extraiu seu DNA para reproduzir 1,6 milhões de homens iguais a ele, acelerando a evolução da humanidade. Ele também debate sobre homens alfa e homens beta, além de descrever todas as mulheres como promíscuas. Esses livros ganharam alguma atenção, principalmente entre grupos que pensavam como ele. Sua história foi discutida em fóruns que aceitavam misoginia e grupos de incels, que seriam homens incapazes de ter uma relação com uma mulher, apesar de desejarem ter uma. Lyndon conquistou espaço entre esse público, cedendo algumas entrevistas enquanto vivia de sua própria fantasia. Yes, because I was alone in the wilderness for years, abandoned by my tribe, usurped, betrayed, Yep. overthrown, Yeah, yeah. like In a literal sense. literally, In a literal like sense. no joke, like really f***ed over by my tribe, and now I have a new tribe, and they're loyal to me. Envolto em autopiedade, sua adaptação nessa comunidade aconteceu de forma natural, enquanto Lyndon vitimizava a si mesmo. Ele já estava certo de que seria ele contra o mundo, e seu isolamento físico foi apenas parte do processo. Mesmo ignorando toda a tecnologia à sua disposição, Lyndon se apresentava como um ser supremo, como se sobreviver a baixas temperaturas fosse algo excepcional que apenas ele pudesse fazer. E a essa altura, era difícil saber se essas demonstrações de masculinidade faziam parte de um marketing para vender seu livro ou se eram gravações legítimas. De qualquer forma, esse comportamento já deveria levantar algumas bandeiras, como de fato o fez. As atitudes de Lyndon já tinham aparecido no radar da polícia, e foi acionada para ele 11 vezes entre 2012 e 2016. Todas elas para agressões e ameaças. Algumas dessas ameaças foram tão incisivas que o FBI chegou a bater na porta de Lyndon, mas infelizmente nenhuma ação séria foi tomada contra ele. Em suas redes sociais, Lyndon continuou fazendo comparações entre o mundo real e seu livro, como se aquilo fosse um aviso. Algo que apenas um ser supremo como ele fosse capaz de ver. Ele diz que a polícia e as normas protegem os fracos, e que ele está cansado disso. Por fim, ele diz que é melhor que os fracos se preparem, porque as coisas ficarão sérias. Um sinal bastante claro do que aconteceria no futuro. Em uma de suas entrevistas, ele ainda descreveu a si mesmo como uma besta ou um filósofo, algo que ficaria bastante evidente entre suas aparições em podcasts e publicações em redes sociais. Ele descrevia como se travasse uma batalha entre dois Lyndons, e sua versão do livro parecia estar vencendo a luta. Em 2021, ele estava mais agitado e nervoso do que nunca. Todo aquele tempo em isolamento, em meio à neve e pensamentos perturbados, transformaram esse homem em alguém imprevisível. Por motivos que não ficam claros, Lyndon aceitou deixar sua montanha para dividir uma casa com 2 fãs. Entretanto, pouco tempo depois, ele foi expulso da residência. Segundo esses homens, Lyndon era alguém perturbado demais e a convivência tornou-se inviável. Nessa época, por motivos ainda mais inexplicáveis, ele deu início a um relacionamento com uma mulher de nome Annie, o que não parece fazer muito sentido de nenhuma perspectiva. Não fosse pelo que viria a acontecer, seria possível dizer que Lyndon tinha se transformado em uma máscara de si mesmo, agindo daquela forma apenas para vender seus livros. De qualquer maneira, ele e sua nova namorada começaram a gravar algumas cenas, que seriam para um curta-metragem de título War Horse, um vídeo estranho que veremos mais pra frente. Durante as gravações, Lyndon discutiu com Annie e acertou um soco no rosto da mulher. Ela optou por interromper aquela relação, retornando para casa. Lyndon ainda foi capaz de extorquir dinheiro dessa mulher, bem como de outras garotas pela internet. Essa foi a forma que ele encontrou para sustentar seu vício por opioides, que pareceu piorar nessa época. Agora, ele não odiava apenas as mulheres, mas também todas as pessoas que julgava serem inferiores a ele. A mágoa que guardava de seus ex-amigos e familiares tinha se transformado em ódio e desejo de vingança. Lyndon já tinha seus alvos, e seria questão de tempo até que ele olhasse para as páginas de seu livro e não enxergasse mais diferença entre ele e o protagonista. Talvez porque essa diferença nunca existiu de fato.
e fechando seu livro, ele não entendeu por que suas vítimas ainda continuavam vivas. Era dia 27 de dezembro de 2021 e a fúria de Lyndon desceu pela montanha, a caminho de Denver. Em seu Ford Econoline preto, ele carregava ferramentas, uma grande quantidade de munições e diferentes armas de fogo, entre rifles e pistolas. Aproximadamente às 17 horas e 25 minutos, Lyndon parou seu carro próximo a um estúdio de tatuagem, conhecido como Soul Tribe. Ele deixou o veículo e entrou no estabelecimento, já com sua arma em punho. Ali dentro estavam Alicia Cardenas, de 44 anos, que era a proprietária do estúdio, Alyssa Gunn Maldonado, de 35 anos, e seu marido, Jimmy Maldonado. Sem dizer nada, Lyndon invadiu o local e abriu fogo contra todos que ali estavam. Alicia e Alyssa foram alvejadas múltiplas vezes e faleceram no local. Jimmy foi baleado na clavícula e no pulmão, mas foi enviado ao hospital e conseguiu sobreviver. Enquanto o sangue se misturava à tinta, o criminoso voltou ao veículo e seguiu para o seu próximo alvo. Aquelas eram pessoas que, na cabeça perturbada de Lyndon, o tinham abandonado ou traído de alguma forma. Aquela vingança contra os mais fracos, segundo ele mesmo, já tinha sido escrita, publicada e divulgada em seu livro. E mesmo após muitos sinais e encontros com a polícia, nada foi feito. Como resultado, inocentes tiveram suas vidas interrompidas por um homem perturbado e completamente entregue às suas próprias fantasias. Enquanto a polícia era notificada sobre os disparos no estúdio, Lyndon chegou à residência de seu ex-amigo, Jeremy Costello. Fingindo ser um entregador, ele foi atendido pela esposa de Jeremy. Aquela não era a entrada principal da casa, deixando essa mulher desconfiada. Ela então respondeu que Jeremy não estava, ainda que esse homem estivesse no cômodo ao lado. Lyndon aceitou a resposta e voltou para o seu carro. 10 minutos depois, o criminoso pegou uma marreta e voltou para a casa de Jeremy. Com fortes golpes, ele conseguiu quebrar a porta e ganhar acesso ao local. Naquela casa estavam Jeremy Costello, sua esposa e um bebê, filha do casal. Na história escrita por Lyndon, Jeremy seria assassinado para que depois sua esposa fosse decapitada. Ouvindo o barulho, a família foi capaz de trancar outra porta enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Trocando a marreta por uma pistola, o criminoso efetuou 6 disparos, que atravessaram a próxima porta trancada. Alguns desses disparos passaram perto do berço, que já estava vazio naquele momento. Jeremy conseguiu fugir com sua esposa e filha, encontrando abrigo em uma loja ali perto. Desesperados, eles ligaram para a polícia enquanto viam de longe uma grande nuvem de fumaça, provocada pelas chamas que consumiam o veículo da família. Infelizmente, quando os agentes chegaram ao local, Lyndon já não estava mais lá. Sem conseguir transformar essa parte do seu livro em realidade, ele deu continuidade a toda aquela loucura. Às 17 horas e 45 minutos, o assassino chegou até um condomínio próximo de Cheesman Park. O próximo alvo era Michael Swinyard, de 67 anos, que também morria em seu livro. Após arrombar a casa do homem, Lyndon localizou a vítima e efetuou diversos disparos contra Michael. O homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Durante a fuga, alguns vizinhos puderam ver enquanto o veículo desaparecia de vista. Uma descrição desse carro foi entregue à polícia, que alertou todas as unidades sobre o caso. Nesse momento, ainda era impossível conectar todos os ataques ao mesmo criminoso, que parecia determinado em eliminar cada pessoa em sua lista. Às 19 horas e 57 minutos, Lyndon parou o carro em frente a Lucky 13, outro estúdio de tatuagens. Com uma arma de fogo já à mostra, ele entra nesse local e efetua uma série de disparos ao longo de aproximadamente 10 segundos. Dennis Schofield, de 38 anos, foi alvejado e faleceu no local. Em seguida, Lyndon volta ao veículo e foge mais uma vez. É possível que algumas de suas vítimas fossem antigos concorrentes e tiveram mais sucesso do que ele. Lyndon punia outras pessoas por seus próprios fracassos, afundando aquela cidade em uma noite de terror e destruição. Pouco após esse homicídio, o criminoso entrou em um bar, seguiu para trás do balcão e serviu-se com uma bebida. Obviamente, ele foi abordado por funcionários, fazendo com que Lyndon apontasse sua arma para eles.
Ofendendo duas pessoas que tentavam impedi-lo, com uma pistola apontada para a cabeça de um deles, Lyndon deixa o local, dizendo que apenas queria uma bebida. Com mais uma ligação para a polícia, e com a mesma descrição do veículo, os agentes rapidamente localizaram Lyndon, não muito longe daquele bar. Os policiais ordenaram que ele parasse, mas não tiveram sucesso. Lyndon então abriu fogo contra os agentes e responderam à altura. Ninguém foi ferido nessa ocasião, porém, a viatura que ali estava foi danificada a ponto de não funcionar mais. O criminoso voltou ao carro e conseguiu escapar. Ele então seguiu para o Hotel Hyatt, estacionou seu veículo na porta e desceu do carro. Na recepção, ele encontrou Sally Steck, de 28 anos. Essa moça foi alvejada e veio a óbito no local. Diferente das outras vítimas, Lyndon não a conhecia. Ela não estava em seu livro e, infelizmente, foi levada pelo ódio de um homem perturbado. O criminoso começava a fugir de sua lista, estendendo suas armas para pessoas aleatórias. Ele dava início a uma revolução que existia apenas em sua cabeça e não tinha intenção de parar tão cedo. Foi quando ele chegou ao cruzamento entre a 8th Avenue e a Zune Street que Lyndon encontrou uma viatura que já o esperava. A policial Ashley Ferris ouviu a comunicação no rádio e seguiu para um estúdio de tatuagem ali perto, já prevendo a movimentação do criminoso. E foi exatamente para lá que o veículo preto seguiu. Ashley confrontou Lyndon, ordenando que ele se rendesse. O assassino, que jamais obedeceria ordens de uma mulher, disparou 2 vezes, alvejando a policial pouco abaixo do abdômen. Ashley respondeu com mais pólvora, baleando Lyndon 3 vezes. O criminoso cambaleou, deu a volta na viatura e foi ao chão. Em posição fetal, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A policial, por outro lado, se debateu e lutou por sua própria vida. Ela foi imediatamente resgatada e levada ao hospital, enquanto Lyndon absorvia as consequências de seus atos. A policial perdeu temporariamente o movimento da perna direita, mas foi capaz de se recuperar e andar novamente. Ao todo, foram 5 pessoas assassinadas por disparo de arma de fogo, mais o perpetrador. As ruas daquela cidade foram tomadas por sirenes e coletes em uma das noites mais tristes para a comunidade de artistas apaixonados por tatuagens. E aquele ataque anunciado, que já se transformava em massacre, só não foi pior porque o criminoso encontrou em seu caminho uma verdadeira heroína. Ashley Ferris foi uma policial muito corajosa, que mesmo diante de um homem armado, não efetuou o primeiro disparo, mas respondeu à altura. Ela salvou incontáveis vidas e sangrou no asfalto para cumprir o seu dever. Ashley tinha passado o primeiro Natal sozinha após um divórcio e estava planejando tirar a própria vida no dia seguinte. Segundo ela mesma, aquela troca de tiros fez com que ela repensasse sua decisão, encontrando um propósito em estar viva. Após a recuperação, ela recebeu 15 condecorações por sua bravura e contou sua história em diferentes programas de TV. Ela conseguiu superar seus pensamentos sombrios e seguiu sua vida, certa de que tinha salvo incontáveis outras. O Sigma Supremo, como chamava a si mesmo, não apenas morreu pelas mãos de uma mulher, como salvou a vida da mesma. Como acontece com a maioria dos casos assim, a investigação encontrou uma série de sinais alarmantes que não receberam a atenção necessária. Os colegas de quarto de Lyndon, após expulsarem o homem de casa, alertaram a polícia sobre seu comportamento. Na época, ele disse aos colegas que tinha vontade de usar um lança-chamas na cidade, dando início a uma revolução. Mas fica ainda pior. Andrew Chell, um alemão que nunca conheceu Lyndon pessoalmente, criou um documento com 9 páginas para alertar a polícia sobre o comportamento perigoso do assassino. Esse documento foi enviado para a polícia da Alemanha, a polícia dos Estados Unidos e para o FBI. Com muitos detalhes e links, o texto tinha como objetivo alertar as autoridades para que algo fosse feito. Para Andrew, era óbvio que Lyndon faria algo parecido. Esse documento foi enviado 1 ano antes do ataque, mas infelizmente nada foi feito. Esse homem fez sua parte corretamente, alertando a polícia com provas e um documento bem redigido. As autoridades, por outro lado, não deram a devida atenção ao caso, e como resultado, 5 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas, incluindo um agente da lei. Alguns dias após a morte de Lyndon, sua ex-namorada Anne recebeu uma encomenda. Aquele pacote tinha sido enviado pelo criminoso antes de iniciar o ataque. Ali dentro, ele adicionou alguns documentos que passavam os direitos dos seus livros para Anne, assim como o filme que tinham gravado juntos.
de nome War Horse. Esse filme é simplesmente um compilado de cenas curtas com efeitos especiais questionáveis. No filme, muitas imagens parecem apontar para o que viria a seguir, incluindo Lyndon parada em seu carro à frente de estúdios de tatuagem, os quais seriam atacados naquela noite. Estava claro que existia um planejamento para aquele ato, e o objetivo de Lyndon era que sua ex-namorada vendesse esse filme para ganhar algum dinheiro. Cada cópia foi vendida por $30, até que a página foi tirada do ar. Lyndon McCloud faleceu aos 47 anos de idade via disparo de arma de fogo. O que começou como vingança terminou em um terrível ataque contra aqueles que ele julgava serem mais fracos do que ele. Isolado em sua montanha, ele descreveu sua própria ruína em meio à neve, misoginia e autopiedade. Incapacitado, em posição fetal e muito longe de completar a lista em seu livro, ele descobriu que a história não é escrita pelo mais forte, mas pelo sobrevivente.